Olá, seja bem-vindo ao módulo 3 do curso Desvendando Ferramentas Digitais. Eu sou o Fábio e a partir de agora nós vamos explorar como funciona o módulo 3. Então, como bem falado anteriormente, nós vamos trabalhar o módulo 3. Nesse módulo 3, então, nós vamos ter os conceitos do Google Drive, o Google Sites e também o Google Forms, que é o Google Formulário. Inicialmente, então, eu trouxe aqui a vocês algumas definições do que seria o Google Drive. Então, o Google Drive ele é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. É possível salvar todos os documentos na nuvem dele, ou seja, você pode abrir o Google Drive tendo acesso à internet. E ele oferece a edição de documentos, folhas de cálculo e apresentações. Atualmente, então, ele libera para contas gratuitas 15 GB de armazenamento e que também podem ser alteradas pagando o valor mensal lá. Seguindo adiante, a parte do Google Drive ela foi dividida em oito partes. O que significa isso? Então, nós vamos estar trabalhando de forma dividida. Então, nessa primeira parte, nós vamos acessar o site, vamos criar uma conta, vamos acessar o e-mail, entrar no Drive, criar pasta, renomear, colorir e excluir. E na medida que a gente for avançando, eu vou repassando a vocês como que vai funcionar. Então, como que funciona para a gente acessar o site? Você vai utilizar a sua barra de endereço lá, vai clicar lá na barra de endereço, vai digitar gmail.com, vai apertar em fazer login ou criar uma conta. Lembrando que quem ainda não tem conta do Gmail é importante ter, porque ele funciona na maioria dos aparelhos, né? Seja no tablet ou no celular, é necessário ter a conta do Gmail, da Google. Então, você vai digitar ali, né? Se você tem seu e-mail, se não tiver, pode clicar em criar conta. Aqui eu só trouxe uma imagem a vocês no momento de você criar a conta. Então, quando você clica lá em criar conta, você vai digitar nome, sobrenome, criar um usuário, colocar senha, enfim. Logo que você já tem esse e-mail, já tem certinho, você vai poder digitar ele, apertar digitar a sua senha e vai aparecer esse acesso inicial aí. Então, a título de curiosidade, acredito que a maioria já saiba, mas quem ainda não sabe, é importante, né, ter essa visão da tela inicial. Então, aqui onde eu coloquei aqui em amarelo, onde ficam os e-mails, né, que você recebe. E aqui na lateral, no canto direito, ele tem o Google Apps, que seriam essas bolinhas, essas 9 bolinhas aqui do lado direito, onde tem a inicial lá do seu nome. Então, dentro do Google Apps, que fica localizado o Drive. Então, é só você clicar lá nas 9 bolinhas, arrastar essa barra de rolagem na lateral, desce ela e aperta lá em Drive. Muito bem. No Drive, quem ainda nunca mexeu, está criando uma conta, ele vai aparecer dessa forma, ele vai aparecer em branco. Mas você que já mexeu, já tem um acesso, vai aparecer os seus arquivos ali. Então, lembrando, os passos iniciais do Google Drive, eles iniciam aqui na parte do novo. Então, o novo vai ser como se fosse o pontapé inicial. E aqui a parte do armazenamento, a título de curiosidade, aqui está 0 bytes e até 15 GB de utilização, a conta gratuita. Avançando aqui na parte do novo, nós temos a opção de pasta, né? Que é possível você colocar o nome na pasta. Como é que funciona? É só você apertar novo, pasta, e aqui você vai identificar ela, conforme está essa imagem aqui. Então, o que aconteceu? Foi criado a pasta, foi colocado o nome dela, foi apertado criar e ela já vai estar aqui no Drive. Eu também posso, dentro do Drive aqui, como eu criei essa pasta, eu vou ter duas formas de formatar ela. Ou eu clico dentro desta pasta, com o botão direito aqui em cima dela, ou eu clico na pasta
ir nos 3 pontinhos aqui e vai ter a opção renomear ou alterar cor ou fazer download. Uma dica que eu dou para vocês: sempre façam os arquivos dentro da pasta. Coloquem vários arquivos, mas em forma de pasta. Por quê? Para ficar mais organizado o drive de vocês. Então aqui, ó, neste exemplo, eu vou renomear. Então vamos supor, eu coloquei lá teste, não quero mais colocar teste, eu só clico em cima do arquivo ou da pasta, vou clicar em renomear e vou digitar a informação que eu quero e depois eu aperto OK. Ah, Fábio, eu quero colocar uma cor. Botão direito ou nos 3 pontinhos aqui, aperto alterar cor, posso colocar uma cor na pasta. Além disso, vocês podem também remover essa pasta daqui. O que acontece se você remover ela? Como se você estivesse jogando ela fora. Então, não quero mais ela aqui, eu vou clicar, remover, ela vai ser movida lá para a lixeira. Então, se você quiser desfazer, tem que abrir a lixeira e voltar ela ali na tela. Tá? Como que é feito esse processo? Abrir a lixeira, vou clicar aqui em restaurar e aí ele vai voltar lá onde eu tinha criado. Então, vamos supor, se eu criei lá na pastinha do meu drive, beleza. Se eu criei lá numa outra pasta, ele vai estar lá dentro dela. Se eu apertar excluir definitivamente, eu não vou conseguir recuperar, tá? Então, os itens eu não consigo recuperar daí. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você for remover algum arquivo. Na parte 2 aqui, o que nós vamos visualizar? Vai acessar o Drive novamente, vai fazer um upload de arquivo, um upload de pasta, vai compartilhar a pasta, vai compartilhar um arquivo, a breve inicialização sobre os documentos, as planilhas e as apresentações que são possíveis de realizar dentro do Google Drive. Aqui nesta imagem, então só reforçando, para você ter esse acesso, o que você tem que fazer? Digitar seu e-mail, digitar sua senha, vai aqui no Google Apps e vai entrar no seu Drive lá. Muito bem. Aqui foi criado então a pasta teste. Nesta pasta teste, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a possibilidade de inserção de um arquivo e de uma pasta. Na opção 1 aqui, arquivo, o que acontece? Todo tipo de arquivo eu posso subir aqui para o meu Drive. Então, o upload, ele significa que você vai subir no Drive. Então, aqui como exemplo, eu estou subindo um arquivo em PDF. Poderia ser um arquivo no Word? Poderia. Poderia ser um arquivo no Excel? Poderia. Independente, eu posso subir esse arquivo, seja o formato que ele tiver. Como que eu faço? Então, eu vou clicar lá no novo, vou clicar aqui em upload de arquivo e vou selecionar o arquivo e vou apertar abrir. O que vai acontecer? O meu arquivo vai subir, certo? E ele vai aparecer aqui no canto inferior direito que o arquivo, um upload concluído. Se fosse mais de um, ele apareceria mais informações lá, tá? O que aconteceu? Eu estou subindo esse arquivo aqui, ó, embaixo, não está dentro da minha pasta. Se eu quisesse inserir ele dentro da minha pasta, eu teria que abrir minha pasta novamente, né? E apertar lá em novo e subir o arquivo dentro dela. Agora, qual que é a outra parte? O upload de pasta. O mesmo processo, só que de vez dele enviar um arquivo, ele vai enviar os arquivos que estão dentro da pasta. Então, como é que eu faço? Mais novo, né? Vou clicar ali em upload de pasta. Ele vai abrir a telinha lá dos meus downloads, né? Ou aonde tiver a minha pasta. Vou fazer a seleção dela e vou apertar em upload. Lembrando que ele vai te perguntar, né? Se, por exemplo, nessa pasta tem 10 arquivos, ou tem um arquivo, tem 2 arquivos. Ele vai te perguntar se você tem certeza e vai apertar, você vai apertar ali no continuar ou no enviar, que ele vai subir esses arquivos lá.
Aí, olhem aqui na lateral do canto direito, ele vai aparecer de forma diferente, ele vai aparecer lá. No caso, o meu exemplo é Canva 2, 1 de 2, ou seja, tem 2 arquivos lá, ok? E aí, como que funciona? Eu já subi o upload de arquivo, já subi o upload de pasta, mas nesta pasta eu quero compartilhar ela com alguém. Então, como é que vai funcionar? Eu posso compartilhar essa pasta com minha colega de trabalho, com outro professor, enfim, sem problema algum. Como que eu vou fazer esse compartilhamento? Eu vou clicar dentro da pasta com o botão direito, vou apertar aqui no compartilhar, conforme está a imagem aqui, e eu vou digitar o e-mail da minha colega, do meu colega, enfim, para eu estar compartilhando esse arquivo com ele. Só que aí, o que vocês têm que tomar cuidado? Após você compartilhar com o seu colega, ao lado eu vou ter o formato de compartilhamento. O que seria esse formato de compartilhamento? Seria em forma de leitor, de comentarista ou de editor. Cada um desses aqui que eu coloquei o número 1, 2 e 3 é o formato que essa pessoa vai receber o arquivo. Vamos supor, você quer compartilhar essa pasta para a professora só pegar as fotos lá que você tem nessa pasta para ela utilizar no trabalho dela. Você pode deixá-la como leitor, a pasta, aí a outra colega ou o colega ele vai baixar essa pasta daí, ele não vai poder editar ela. Ah, Fábio, mas eu quero que essa pasta esteja compartilhada com a outra pessoa, mas que ela possa também colaborar comigo, que ela possa inserir fotos, enfim. Aí eu vou deixar como editor. Só que um detalhe, o editor ele pode fazer o que ele quiser ali na pasta. Então, se você tem, por exemplo, 5 arquivos e lá você compartilhou com a outra pessoa no formato editor, ela pode, por exemplo, apagar os seus arquivos, pode inserir. Então, sempre tem que tomar cuidado, avisar a outra pessoa que você vai compartilhar, o formato, né, dizendo ali que tem o arquivo, sei lá, o modelo do arquivo, que não pode apagar, enfim. Sempre reforçar essas informações quando você for utilizar esse compartilhamento. Muito bem. Aqui, então, é o exemplo que estava lá na pastinha, né, do Canva 2. Então, são 3 arquivos que contém lá naquela pasta. Avançando aqui, eu comentei com vocês que a gente pode trabalhar de forma compartilhada. Aqui eu só vou trazer a título de curiosidade, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá na frente a questão de você trabalhar de forma compartilhada. O que seria isso? Estão vendo aqui que tem um F, aqui indicando que seria um e-mail aqui em cima, e abaixo tem um P, né, que seria um outro e-mail. Então, o que aconteceu? Eu compartilhei o arquivo com a outra pessoa, ou seja, o F compartilhou o arquivo, né? Eu trouxe a tela aqui para vocês verem, então, por exemplo, tarefas, terça-feira, coloque a data para facilitar. Olhem lá, quando eu compartilho algo com alguém, ele aparece a pessoa ali. Então, a título de curiosidade, acredito que vocês também já saibam, mas quem ainda não sabe, reforça aí essa telinha. Aí, a gente avançando, a gente vai trabalhar lá as breves inicializações. O que seria isso? Então, dentro do Drive, tá? Do Google Apps, nós podemos trabalhar com arquivos. Eu sei que muitos de vocês, né, já trabalham com Word, com Excel, com PowerPoint, enfim. Porém, a gente sabe que a maioria dos computadores, né, da prefeitura, quando eles acabam sendo formatados, eles vêm com um outro Office, que não é bem o Office, é o LibreOffice, né, que ele é um recurso gratuito. E aqui, o Google Drive ele tem esse recurso também de Office gratuito, só que ele tem um outro formato, a gente chama ele de outro nome. Então, por exemplo, o Word ele é chamado de documentos Google. O Excel é chamado de planilhas Google. E o PowerPoint é chamado de apresentações Google.
Ah, Fábio, mas é muito difícil de aprender. Não é, gente. Você tem que tentar ir tentando até você ir pegando o jeito ali, tá? Por que ele é mais interessante? Às vezes ele tem alguns recursos limitados? Tem, mas por que ele é mais interessante? Porque você pode acessar em qualquer lugar. Tudo que você faz ali no teu Drive, você pode acessar em qualquer lugar ele, tendo acesso à internet, né? Então, novamente lá, só reforçando, documentos Google é o Word, o planilhas Google é o Excel e o apresentações é o PowerPoint. Muito bem. Aqui, então, é a tela dos três, né? Então, lembrando, então lá do Word, ele vai ter um formato de uma folha de sulfite. O Planilhas, que é o Google Apresentação, ele vai ter, desculpa, o Google Planilhas, ele vai ter lá como se fosse várias colunas e linhas, e o Google Apresentação, um formato de uma paisagem lá. O que eu coloquei aqui indicando algumas setas? Porque é muito importante a gente nomear o arquivo. Por quê? Se eu não nomear o arquivo, eu não vou conseguir me achar depois. Então, todo momento que você abrir o seu Google Docs, ou Google Planilhas, ou Google Apresentação, você vai colocar lá o título. Muito bem. Na parte 3, nós vamos entender como funciona esse Google Documentos, que é o famoso Google Docs. Aqui no Google Documentos, então, essa é a tela principal dele. O que é mais cobrado, que eu percebo e o que eu trouxe aqui para vocês? Então, a primeira parte aqui seria colocar o nome do seu documento. A parte aqui onde está o Arial, o 11, B, I, U, que seria a parte da formatação. A barra de menus dele, ele vai estar aqui no editar. E o arquivo seria a configuração de página. Então, muitas pessoas têm dúvida. Ah, Fábio, eu preciso colocar como? Como que eu faço para colocar lá a página, a configuração dela? Então, eu vou ter que ir em arquivo, configurar página, ele vai aparecer essa tela. Eu quero colocar ela em paisagem, retrato, enfim, posso mudar as margens. É bem tranquilo ali. O que eu acabo explicando aqui pode ser que se repita lá nos outros documentos, né? Seja planilhas ou apresentações, porque a interface dele é praticamente a mesma. Muda sim outras coisas, mas é praticamente a mesma. Aqui dentro do Docs eu consigo inserir desenhos, né? O que são esses desenhos? Eu consigo criar lá como se fosse um Word Art, que também tem lá no Word. Eu consigo criar algumas formas diferenciadas, né? E lembrando que quando eu aperto no inserir desenho, eu vou para um outro campo da tela, né? Ele me abre um outro campo e tudo que eu fizer naquele outro campo eu preciso salvar e fechar. Porque se eu não salvar e fechar, ele não vai para o meu documento atual, vamos se dizer. Como eu falei agora, ele vai abrir duas telas para vocês. Então, quando você for trabalhar com o inserir desenho, tem que sempre salvar e fechar para você conseguir dar sequência. Eu consigo inserir imagem, né? Eu tenho a opção de inserir imagem tanto do computador como fazer pesquisas online, né? Ou do próprio Drive. Aqui um dos exemplos que eu coloquei, eu trouxe uma pesquisa que foi feita na internet, né? Onde você vai lá no inserir imagem, pesquisa lá pela internet, coloquei escola e ele aparece aqui, ó. Selecionei essa imagem, vai aparecer. Logo que eu coloco a imagem ali, abaixo dela eu vou poder fazer o alinhamento. Ele tem as opções de alinhamento da imagem, tá? Também no Google Docs eu consigo inserir cabeçalho e rodapé, que também é muito cobrado, porque às vezes eu quero fazer uma matriz de avaliação, enfim, eu posso deixá-la pronta ali, tá? Então é só você clicar no inserir, cabeçalho e rodapé. Às vezes acontece de travar, às vezes não aparecer alguma função. O que você faz? Fecha o Docs e abre ele de novo. Ele já se atualiza. Aqui então eu coloquei tarefa da semana no cabeçalho e no rodapé para o dia 15. Aí ele vai aparecer como exemplo aqui, ok?
Além disso, eu vou ter a opção de eu digitar por voz. Então vamos supor, eu tô cansado, quero digitar ali um recado. Eu tenho a opção de clicar em ferramentas, digitação por voz. Ele vai aparecer aqui o microfonezinho. É só você habilitar ele clicando e tudo que eu colocar, apertando ali, ele falando, ele vai aparecer na tela. Observe, né, que eu coloquei ali que a gente tem que se atentar às pontuações. Muitas vezes ele não reconhece, mas aí tem que fazer a correção lá, ok? Dando sequência, então, aqui, ainda lá na parte de documentos, né, nós vamos ter lá a identificação, o mover, o imprimir, desfazer e refazer, inserir notas de rodapé, a parte de planilhas, de tabelas, perdão, e a parte de compartilhar o arquivo e instalar complementos. Aqui, ó, na parte de eu mover algum arquivo, como é que funciona? O meu arquivo ele tá ali com o nome teste, do lado eu tenho uma estrela, no meio eu tenho ali o mover. Então, como que eu faço para mover, por exemplo, esse arquivo teste? Eu posso clicar ali na amarelinho, ali onde está marcado, vou apertar mover, ele vai me aparecer a opção que eu posso mover. Então, vamos supor, eu fiz lá essa atividade aqui na pasta errada. É só eu apertar ali na pastinha, vou mover e vou colocar na pasta correta. Como é que eu faço para imprimir o que eu fiz aqui? Tem um desenho ali também na barra de ferramentas, que é um desenho de uma impressora, é só você clicar ali nela e ele vai aparecer a sua impressora, desde que ela esteja instalada. Ou eu posso lá no arquivo imprimir. Além disso, eu posso muito bem apertar editar, desfazer e refazer, que significa que eu posso, se eu digitei alguma palavra errada e a outra era correta, eu posso desfazer ou refazer a ação. Também tem a opção lá do inserir nota de rodapé, ou seja, estou digitando no texto alguma palavra, eu quero fazer colocar o númerozinho do lado dela e fazer uma nota embaixo da página. Também aqui eu consigo fazer tabelas, então como que é feito? É só clicar em inserir, tabela, e eu vou escolher lá o número de linhas e colunas. No item tabela, também é possível fazer uma formatação dela. Eu posso excluir linha, excluir coluna, posso colocar aqui, por exemplo, apenas essas duas colunas, conforme está a imagem aqui, de uma forma diferenciada. Então aqui, ó, eu tenho toda a linha preenchida, tenho o pontilhado, enfim, fica a critério de vocês daí, tá? Aqui é a mesma situação que eu expliquei lá na parte inicial do Google Drive, das pastas. Então, eu posso fazer o compartilhamento sim, desde que eu tenha o e-mail da pessoa e eu veja ali o formato que eu quero. Lembrando, eu tenho o formato de editor, de leitor e o comentarista. Quando eu quero que alguém colabore comigo, junto, eu posso deixar ela como editora. Lembrando que eu preciso sempre avisar. E ali embaixo, né, eu consigo apenas só informar o link de acesso, se é só um informativo, deixar ele restrito ou liberar para qualquer pessoa. Aqui também, né, reforçando as opções que eu acabei de falar. E aí, dentro do Google Docs, nós conseguimos instalar complementos que são do próprio Google. O que são esses complementos? São ações, como se fossem apps, que facilitam algumas situações para a gente ali. O exemplo que eu trouxe aqui, que vocês podem explorar mais, é esse full texto. Então, o que ele vai fazer? Quando você clicar lá em alguma opção de complemento, ele vai aparecer para você, vai pedir para você fazer algumas permissões, né? Porque senão ele não vai habilitar. E aí, por exemplo, esse do full texto, ele vai ter a opção do text color. E aí, ó, eu digitei meu nome, ele vai aparecer ali daquela forma. Então, eu consigo digitar, selecionar e jogar esse complemento. Tem outros complementos também, tá? Tem que só dar uma boa pesquisada lá.
Ah, Fábio, eu não quero mais esse complemento, cansei dele, não quero. Como é que eu faço para excluir? Eu clico lá em complementos, vou ali em gerenciar complementos e daí eu faço a desinstalação. Também tenho que fazer a confirmação e ele vai dar sequência lá normalmente. Seguindo aqui na parte 5, nós vamos ver as planilhas, identificação, vamos ver como mover elas, o imprimir, o desfazer, refazer, inserindo linhas e colunas, excluindo-os, redimensionando-as e vendo as diversas páginas. Aqui então uma tela inicial do Google Planilhas, reforçando ali então a parte de colocar o nome lá no seu arquivo, na sua planilha, né? Eu tenho a opção também de imprimir, tenho a opção lá na minha barra de menu, que seria onde tem lá o arquivo, editar, ver, né? A parte de formatação, que também é a mesma coisa que foi trabalhado lá no Google Docs. Tenho também lá aqui abaixo, né, a parte da pastinha do mover e também tem o refazer e o desfazer. Ali no item editar, eu vou ter lá as opções, né, de recortar, copiar, colar, excluir valores, excluir linha, enfim, que é a parte, digamos, ali das formatações das colunas e linhas. E ali no inserir, eu vou ter a possibilidade de inserir acima, a linha acima, abaixo, coluna esquerda, direita. Eu consigo fazer toda essa organização da minha planilha, tá? Aqui eu consigo redimensionar ela. Então vamos supor que eu fiz lá, digitei as minhas informações aqui na planilha, porém ela ficou com a coluna muito pequena ou muito grande, ou a linha, eu consigo fazer o redimensionamento dela. Como é que eu faço esse redimensionamento? Ali eu tenho que, até eu coloquei como um pontilhado, eu tenho que levar a minha seta do mouse bem entre a coluna C e D, né? E daí eu levar a minha setinha e eu consigo aumentar ou diminuir, né? E isso também faz parte também da linha que tá ali, a linha 3 e a linha 4. Se eu quiser também redimensionar de uma forma mais específica, eu posso selecionar a linha que eu quero, né? E eu posso redimensionar ela. Nesse exemplo aqui, eu selecionei a coluna B, C, D e E eu vou redimensionar ela. Então, aqui ele está como 100, o número, e aqui eu joguei ele como 50. Então, observe que eu selecionei toda essa coluna, joguei como 50, e aqui ó, ele fez a alteração. Então, ele diminuiu a coluna no tamanho que eu tinha colocado ali, que foi o tamanho 50. Adiante, então, nós podemos ainda, numa única planilha, nós podemos colocar mais páginas. Aqui abaixo, então, eu tenho a página 1, né? E eu posso fazer página 2, etc. Então, a seta para baixo aqui do ladinho da página 1, ela vai indicar que eu posso duplicar, que eu posso copiar, posso renomear, alterar cor, excluir, enfim. Eu consigo fazer essas opções ali. Então, vamos supor que numa única planilha eu posso estar criando mais abas. Aqui a gente chama de abas. Ainda na parte de planilhas, nós vamos ver a questão de mesclar células, bordas, rotação do texto. Temos lá as funções de soma, subtração, multiplicação, divisão e ainda a formatação condicional. Aqui, então, só retomando a questão do nome da planilha, né? Eu consigo colocar bordas nela. O que são as bordas? Aqui, se vocês observarem, a gente está digitando como se fosse num quadriculado, né? Eu vou ter linhas e colunas. Se eu for na hora mandar para imprimir, ele não vai sair nada. Ele vai sair sem a parte ali das bordas. Então, é possível você colocar bordas. Aqui a gente utiliza muito para fazer calendário na parte do Google Planilhas. Se eu quiser também fazer a mesclagem da célula, vamos supor que eu tenho uma lá, eu vou digitar o nome de uma escola que pegou 3 colunas,
né? Ou duas colunas, eu posso fazer a mesclagem. Então, o que que é a mesclagem? Ele vai como se fosse, se ele usou duas colunas, você vai selecionar as duas, ele vai mesclar, ele vai como se fosse juntar ela. Se eu quiser desmesclar, é só clicar na coluna e eu aperto no mesclar ali, ele some, ele volta ao normal. Além disso, eu tenho a parte de rotação do texto. Então, eu consigo deixar o texto daqueles formatos ali, ó, conforme está aqui na tela. Aqui eu trouxe então alguns exemplos das funções que vocês podem utilizar aqui no Google Planilhas. Lembrando que tem muito mais funções. Essas são as funções básicas ali que a gente acaba utilizando. Então, num dos exemplos aqui, por exemplo, quero fazer a soma das atividades, né? Então, para realizar a soma das atividades, eu preciso utilizar uma função. Então, essa função sempre ela vai começar com um sinal de igual, e aí eu vou digitar lá soma, vou colocar o número das células, né, que aparecem ali, que seria a célula B6, dois pontos, E6. E aí ele vai me aparecer aqui o resultado desta soma. Na sequência, nós temos também a função lá do sinal de subtração, né? Então, como é que funciona esse sinal de subtração? Eu vou colocar igual, vou ver a célula que eu quero, seja ali um exemplo, a célula B6 menos a C6. Então, atividade 1 menos atividade 1 de recuperação, que também ele vai dar o resultado. Lembrando que toda função é necessário colocar um sinal de igual. Aqui, a função de multiplicação, que é multipli. Aí também colocar o sinal de igual, digitar a função e colocar o ponto e vírgula ali, que ele é obrigatório, já não é mais os dois pontos. E dá um Enter ali, ele vai gerar o resultado. Também nós temos lá a função divide, que seria o B2, ponto e vírgula C2, ele vai pegar o valor e vai dividir ali. Né? A função da divisão, ela vai estar simbolizada, né? Ele vai ter o símbolo da barra. E aí, nós temos ainda a parte da formatação condicional. O que seria essa formatação condicional? Eu consigo formatar a minha célula de uma única só vez, né? Então, ali, o exemplo, ele está usando um intervalo do D1 e o D6, e ele vai colocar o que ele quer, né? Então, por exemplo, ele colocou lá que dentro dessa célula ali da coluna D1, né? A parte ali do D1 ao D6, ele quer encontrar um número maior do que 5, ele colocou a condição dele e colocou lá que esse número ele vai ficar em negrito e ele vai ter um preenchimento. E aqui ao lado ele aparece ali, então, um número maior que 5, que seria 9 e 7, e colocou a formatação que ele quer. Então, também é possível lá. Na parte 7, nós vamos ter apresentações, a parte também de identificação, mover, barra de menus, ferramentas, slide em branco, plano de fundo, temas, duplicar slides e inserir áudio e vídeo. Aqui, então, de praxe, né? Sempre a gente coloca lá a identificação do nosso documento, né? Da nossa apresentação. Arquivo, editar e dando sequência a barra de menu. Aqui abaixo seria a nossa barra de ferramentas. Também eu consigo colocar cor, consigo colocar uma fonte diferente, enfim. Temos também a parte do mover, que vocês conseguem mover para um outro local esse arquivo. Aqui ao lado esquerdo nós temos o slide em branco. Apertando mais, ele vai habilitar um novo slide aqui na lateral. Consigo utilizar o plano de fundo. Aqui eu tenho alguns temas específicos, mas posso escolher outros, posso ir atrás de outros temas também. Se eu não quiser apertar aqui no mais, eu posso
simplesmente clicar com o botão direito aqui dentro do próprio slide aqui em branco, eu posso duplicar ele. Então fica a critério de vocês. E além disso, hoje nós temos também como buscar templates prontos, que seria como se fossem esses temas ou o próprio plano de fundo. O que seriam esses templates prontos? Vocês conseguem utilizar lá o Slide Go ou o Slide Carnival, se eu não me engano, que são templates dos próprios slides prontos que você consegue baixar ele e subir para o PPT ou para o Google Apresentação. Aí você acaba usando a interface já pronta dos outros, né? E daí utiliza aqui no próprio Google Apresentação. Então, é possível também utilizar. Dentro do Google Apresentações, eu consigo também inserir áudio. Então, eu posso inserir esse áudio, né, desde que ele esteja lá no meu Drive. Então, eu posso fazer a inserção dele ali, né? Quando eu faço essa inserção de áudio, eu consigo fazer uma formatação específica. Então, isso ele vai funcionar tanto para a parte de áudio, como para a parte também de vídeos. Na parte de áudio, eu posso deixar ele funcionando de forma automática, né? Onde logo que eu inserir o slide e aparecer ali a questão do meu áudio, né? A minha música, ele vai tocar normalmente. Ou eu posso, quando eu quiser, clicar, que seria a forma manual, tá? Aqui está indicando, então, a parte da opção, né? E se eu quiser também repetir ele, também tem essa opção lá. Ah, Fábio, eu não quero mais. Como é que eu faço? Eu posso só clicar dentro dele ali, né? Da parte do desenho ali do volume. E aí eu posso apertar no delete, ali no teclado, ou excluir. Aí ele vai fazer a exclusão. Então, no delete lá, só reforçando no teclado de vocês. A parte de vídeo também funciona da mesma forma, inserir vídeo, pego ele lá do meu Drive, ele vai aparecer ali as opções de formatação. Também eu tenho a opção de reproduzir ao clicar ou automaticamente, e se eu quiser ainda fazer uma formatação específica. Então, vamos supor que eu tenho lá um vídeo de 15 minutos. E eu quero só passar lá, desses 15 minutos, a cena que eu quero passar, ela está lá no minuto 10 e vai acabar no 12. Então, eu posso fazer a formatação dela aqui. Na parte do Google Drive, então nós vamos ainda, como eu comentei lá, finalizar na parte 8. Então, ainda nessa parte 8, nós temos lá a inserção de imagens, a forma de ordenar essa imagem, a questão da caixa de texto, a transição dos slides, as animações e a parte de lista numerada e bordas e linhas. Então, a parte de inserção aqui de imagem, eu vou inserir imagem, ele vai liberar, né, o campo ali. Eu posso inserir imagem tanto do computador, do meu notebook ou do próprio computador, e também a parte da pesquisa na web. Então, eu posso estar pesquisando as imagens diretamente aqui no Google Apresentação. Aqui um exemplo eu coloquei do próprio computador, então a minha imagem ela estava ali no Downloads, que seria a apresentação inicial, clico nela, vou apertar em abrir, ele vai aparecer, então ele vai aparecer desta forma ali. Já na questão aqui quando eu insiro a imagem, eu consigo fazer a parte da formatação dela entre eu querer deixar ela na parte da frente aqui do slide ou quiser deixar ela em fundo. Então, ali na parte ordenar, eu vou ter a opção enviar para trás ou enviar para o fundo ou trazer essa imagem para frente, né? Aqui, então, até eu coloquei opções de formatação, ele vai liberar outros itens, na realidade, que vocês podem estar explorando para modificar a imagem lá. Se eu quiser inserir uma caixa de texto aqui na minha apresentação, também posso. Eu tenho aqui esse desenho aqui em formato de texto, ou vou no inserir caixa de texto, eu vou conseguir colocar ali, tá?
Quando eu coloco algum objeto ou até mesmo caixa de texto, eu consigo fazer uma animação dele, né? Então, uma transição de slide eu consigo trabalhar com alguns movimentos, né, diferenciados. Então, vocês podem escolher, podem colocar lá a questão se quer deixar ele lento, médio ou rápido, e se você quiser aplicar em todos os slides ou fazer de forma individual. Aí tem o reproduzir ali embaixo que vocês conseguem também calcular como ele vai ficar. O que eu coloco aqui, até deixei como atenção, né? Então, quando você coloca algum objeto ali, né, seja figura ou até mesmo algumas caixas de texto específica, vocês podem fazer lá as animações, né? Então, cuidado na hora de vocês colocarem nos slides para não poluir tanto ele. E daí vocês também escolhem ali a opção de lento, médio ou rápido, né? Fica a critério de vocês ali. Se você colocar várias caixas de texto, você consegue colocar bordas e linhas nelas. Então, dependendo ali, vocês conseguem escolher a cor da borda, a espessura da borda, que tipo que você quer, decoração, enfim. Tem N exemplos ali que vocês conseguem utilizar na apresentação de vocês. É só realmente tem que pegar, tirar um tempinho ali para estar explorando ali como funciona. Então, onde vocês vão clicar no formatar, bordas e linha, e vai aparecer a opção, desde que você tenha clicado na caixinha de texto antes, ok? Aqui é um dos exemplos que eu coloquei, né? Então, ali como observação, que seria lá que seria a cor azul, a espessura da borda usei 4px, o tipo da borda dupla, linha da borda e a decoração da borda extremidade arredondada. Então, seguindo adiante, nós vamos ainda explorar o Google Sites. O que seria esse Google Sites? Então, ele é um serviço de navegação. Eu consigo elaborar na própria conta do Google. Ele vai me oferecer uma edição pronta e eu consigo fazer a divulgação em rede. Então, tudo isso aqui são as opções que o próprio Google, né, o Google Sites, nos oferece. Quais são os primeiros passos aqui do Google Sites? Então, eu vou digitar lá na minha barra do Google, mesmo Google Sites, vou clicar naquele link ali. Caso eu não digite na barrinha lá de pesquisa do Google, eu posso digitar lá a parte do próprio site dele, digitando lá sites.google. Aí você consegue acessar normalmente. Aqui um dos exemplos, então, que aparece, né, a parte inicial dele. Então, eu vou ter ali alguns modelos, seja o modelo em branco, o modelo de turma, de clube, portfólio, enfim. Eu cliquei ali no modelo de turma e ele vai aparecer essa interface aqui para vocês. Mas a gente não pode se assustar, porque essa interface aqui ela é fácil, ela é bem legal de mexer, já vem pronta. Então, assim, ele vai pegar a própria dinâmica do site em si, a gente vai fazer a edição dele. Na lateral aqui, do lado direito, eu coloquei aqui, né, a informação de edição. Então, eu vou poder editar a própria página, vou poder colocar um tema diferente. Então, ele fica bem interessante ali de visualizar. Dentro da própria parte de edição, eu vou ter os nomes aqui em cima. Se vocês observarem, tem página inicial, programação, enfim, que são do próprio layout que nos foi apresentado aqui. Aí, para eu modificar aqui, ó, eu teria que clicar em cada nome, seja no inicial ou programação, enfim. E aí, a gente tem que clicar em propriedades, e que seria o nosso renomear. Clicando em propriedades e renomear, ele vai liberar esse acesso aqui. Aí você coloca o nome que você quer e aperta concluído. Aí ele vai alterar. Aqui eu alterei, então, para página 1, página 2 e a página 3, conforme está aqui aparecendo na imagem. Aqui, ó, também, quando eu levo o mouse em cima aqui dessa página 1 da imagem aqui, que seria como se fosse um cabeçalho, eu consigo já verificar o que é possível mexer. Então, ele aparece ali imagem, ele aparece redefinir e o tipo de cabeçalho.
Então, eu consigo fazer alteração, eu consigo colocar uma imagem, modificar, é bem interessante ali. Aqui também eu consigo estar colocando um outro nome. Observem que eu coloquei testando os sites, ele vai me liberar a barra de ferramentas e eu posso escolher o formato do título, escolher a fonte, se eu quero colocar negrito, itálico, sublinhado, enfim, é possível mexer ali. E observe que se eu voltar, estava com uma imagem de criança e eu alterei e coloquei uma outra imagem aqui no cabeçalho, né? Então é possível fazer essa alteração. Aqui também, ó, seguindo adiante, foi colocado uma outra imagem, foi modificado ali o nome, ó. Na anterior estava testando sites e aqui unidades educacionais. Aqui nas páginas, se vocês observarem, apenas nós tínhamos página 1, 2 e 3, mas dentro da página 2 apareceu uma seta aqui, ó, para baixo. Essa seta para baixo, ela significa que eu coloquei uma outra página nela. Então, também é possível. O layout embaixo, aqui ele aparece aqui algumas caixas de texto, é possível colocar imagens. Aqui eu digitei também só uma informação a título de curiosidade para a gente visualizar como funciona. Aqui foi colocado uma imagem própria aqui da internet e aqui foi colocado só a imagem que eu salvei do próprio Google ali da Secretaria de Educação. Então, também. Já na página 2, né, o que acontece? Foi colocado lá essa outra página para visualização. Abaixo dela, vocês vão observar que tem alguns itens que também são possíveis de vocês fazerem a exclusão, ó. Nessa outra imagem aparece uma caixinha de texto e algumas informações. Ao lado esquerdo tem aqui, ó, como se fosse uma lixeirinha, você pode apertar nela, ele vai sumir normalmente. Aqui também, ó, essa lixeirinha, o que significa? Seria a excluir seção. Então, eu posso simplesmente deixar lá, como eu coloquei lá, a unidade educacionais, que estava lá na página 1. Eu deixei como unidades educacionais. Se eu quiser excluir a seção, eu posso tranquilamente. Aqui foi feita a alteração também, né, de localização, coloquei outro cabeçalho. Além disso, o que eu posso fazer mais ali? Eu posso estar inserindo um bloco de conteúdo, posso visualizando o modelo que tem, posso estar inserindo um mapa, que daí eu vou mostrar ali para vocês como que ficou. Então, tem bastante coisa que dá para explorar aqui na parte do Google Sites. Então, eu coloquei a imagem da secretaria, coloquei a identificação dela e, além de tudo, eu coloquei aqui o próprio Google Maps, ou seja, eu coloquei o próprio endereço dela aqui. Então, ele fica bem interessante. Na sequência, então, foi criado lá, dentro da página ali de localização, foi criada uma outra página com o nome de CEMED. Dentro dessa página CEMED foi colocada uma outra página que seria Mário Flores. Então, o Mário Flores é só clicando sempre nessa setinha aqui. Aí aparece lá e o que eu fiz? Coloquei como se fosse lá uma imagem, coloquei as informações dele, né, da escola, e daí coloquei um vídeo também se tiver. O legal desse daqui é se caso cada unidade quiser fazer o seu próprio site, né, colocando ali as suas informações vinculadas ao Google, que é de forma gratuita. Então pode colocar lá o número de matriculados, as informações gerais da unidade, quem é o pedagogo, qual é o telefone, enfim, a título de curiosidade dos pais, né? Ah, mas eu fiz toda a edição, Fábio, como é que eu faço agora para visualizar? Aqui nessa imagem nós temos o campo ali, que é como se fosse um computadorzinho, que ao visualizar você vai apertar nele, ele vai aparecer desta forma aqui para vocês, tá? Só que observem, aqui do lado esquerdo ele tá como nome de turma, né? E aqui eu tenho algumas opções que ele aparece, qual formato, seja lá o formato de computador, o formato de tablet e até mesmo o formato do celular. Então, se vocês até podem explorar lá para visualizar. Lembrando que o formato de celular ele acaba escondendo aqui essas barrinhas, ele fica para o lado esquerdo. Então, aqui está nome da turma, se eu ir para o próximo, eu coloquei lá como se fosse CEMED SJP.
Isso é bem interessante ali. Além disso, eu consigo excluir uma página. Só retornando aqui, ó, nós temos sei lá, tem várias páginas aqui. Se eu quisesse, por exemplo, excluir essa página 3, eu clico nela, nos 3 pontinhos, conforme está aqui, ó. Aí, clico nos 3 pontinhos, aperto excluir. Ele vai fazer a exclusão e não vai aparecer mais para mim ali. Posso também ocultar essa página se eu quiser. Posso, fica a critério também de vocês ali. Tá, Fábio, depois que eu organizei tudo, excluí, deixei certinho, como é que eu faço agora para mim publicar isso? Simples, você vai clicar lá em cima no publicar, aqui, ele vai aparecer essa tela aqui, ó, publique seu site, então ele vai aparecer lá como sites, né, Google, daí o e-mail que eu estou usando, barra daí o meu site, posso estar fazendo alteração se eu quiser. E aí eu vou gerenciar isso. O que seria gerenciar? Eu vou visualizar como ele vai ficar. Então, lembrando, né, que rascunho eu deixo tudo restrito, deixo o site restrito, né? Aqui só o acesso geral, que eu posso deixar ele público e sempre colocar como leitor, a pessoa vai apenas visualizar. E aí eu aperto concluído, aqui vai estar a imagem do meu site no ar. Então, ele vai ter lá o sites.google, vai estar vinculado a um e-mail. Nesse caso, como exemplo, eu fiz um e-mail da instituição, né, que eu estudo. E aí, ali, barra CEMED SJP, a página 1. E se eu clicar lá na página, por exemplo, localização ou página 2, ele vai aparecer lá. Então, é uma ferramenta bem legal. Mas aí, Fábio, eu coloquei no ar, não quero mais que fique no ar. Como é que eu faço? Eu tenho que voltar lá no Google Sites, abrir ele, como se fosse num formato de edição, como está aqui. Vou clicar nessa setinha aqui na lateral, vou apertar cancelar publicação. Eu vou confirmar que eu cancelei essa publicação e ele vai voltar ao normal. Eu clico ali na página inicial do site, né? Que é aqui no símbolozinho, ele vai aparecer aqui a parte onde eu tinha criado inicialmente. E seguindo adiante, nós vamos para o último item, que seria o Google Forms, que é o famoso Google Formulário. Então, o Google Forms, ele é um serviço de pesquisas, né? Um levantamento de pesquisas que é possível fazer nele. Você consegue fazer inscrições, enfim, de forma geral, né? Ele é feito no próprio Google, então tem que ter a conta Google para você elaborar ele. Ele oferece diversos tipos de pesquisas, de perguntas, e eu consigo fazer a divulgação em rede. Na parte inicial dele, onde que a gente vai buscar ele? Então, nós vamos lá no Google Apps, buscar formulários, e aqui ele vai aparecer desta forma aqui. Então, lembrando que eu tenho o modelo em branco, consigo utilizar modelos prontos conforme ele tem ali na galeria. Nós vamos utilizar o modelo em branco e eu vou explicar cada interface aqui para vocês. Então, ao criar o documento, né, o que é importante vocês observarem? Aqui seria a área de título, né, ela está em branco, né? Então, vocês conseguem clicar ali e fazer a alteração. Logo que vocês clicam aqui, ó, por exemplo, onde eu estou com a seta do mouse, se eu clicar, digitar um exemplo, sei lá, teste 2, e eu clicar aqui em cima, automaticamente ele vai mudar. Então, sempre coloquem nome nos formulários de vocês para não se perder lá, tá? Como é que funciona, então, a parte inicial dele aqui? É possível fazer a configuração, né, de cor, mudar o cabeçalho dele clicando aqui, né? Aqui abaixo tem a descrição do formulário, então nesse espaço você pode acrescentar informações sobre o preenchimento do objetivo do teu formulário, criar outros itens, enfim, você pode colocar informações gerais. E se depois que eu montar tudo ele, eu vou aqui no olhinho para verificar uma prévia de como a pessoa vai visualizar esse formulário. Aqui eu tenho a interface da questão da pergunta, né?
Então, ali onde eu digito a pergunta, onde está a pergunta sem título, ali são as opções, né, das respostas que eu posso colocar. Aqui onde ele diz múltipla escolha seria o tipo da resposta. Embaixo eu vou poder copiar ela ou deletar. E aqui tem o item obrigatório ou não. Então, se eu deixar ele como obrigatório, a pergunta, a pessoa não vai conseguir dar sequência sem preencher. Aí ele não avança. Aqui na lateral, né, tem essas informações aqui, esses símbolos, que daí eu trago aqui cada um deles. Então, o mais, eu vou apertar em nova pergunta, como se fosse uma folha de sulfite, uma setinha, ele vai importar perguntas já prontas de algum formulário. Vou ter também ali o espaço entre o título e a descrição, eu consigo apertar, consigo colocar uma imagem na própria área da pergunta, consigo colocar um vídeo na própria pergunta e também, se eu quiser, dividir o formulário em outras páginas, que a gente chama de seções. Onde que a gente acaba utilizando muito o formulário? A gente, por exemplo, uma das situações que eu comento é a elaboração do PPP. Então, vocês conseguem colocar várias perguntas e enviar, por exemplo, só o link para o pai para fazer um levantamento da escola. Então, é interessante isso, né? Ou, às vezes, até uma pergunta lá sobre alimentação ou coisas, sei lá, uma pesquisa na escola. É possível fazer esse formulário, ele facilita bastante. Né? Das perguntas ali, então eu vou ter opções de criar perguntas curtas, né? Que são, são respostas curtas, né? Que no máximo uma frase a pessoa tem que responder, então a gente acaba colocando nome, CPF, enfim, que são respostas curtas. Quando eu quero, por exemplo, uma resposta longa, eu acabo apertando a opção ali de parágrafo, aí eu vou ter uma resposta longa, sem limite ali, né? Vou ter a opção de múltipla escolha, que você escolhe apenas uma alternativa, ou a caixa de seleção, que também é uma dessas opções. Vou ter a lista suspensa, que a resposta ela vai ser selecionada em caixa. Dentro do próprio formulário eu também posso fazer um upload de arquivo, né? Então eu posso fazer um upload de arquivo, seja em JPEG, PNG, em PDF, mas eu preciso ter uma conta do Gmail. Então, senão eu não consigo fazer esse upload, não consigo subir um arquivo. Então, vamos supor que você quer pedir lá um exemplo, uma declaração, sei lá, a certidão de nascimento do estudante. Você consegue fazer um formulário e deixar ele como upload de arquivo. Daí a pessoa tem que fazer a digitalização e enviar ali o arquivo. E ali também eu vou ter algumas outras opções lá, como data e hora, que seria a inserção lá da resposta nesse tipo de formato, conforme está ali na imagem. Se eu quiser também, eu posso estar fazendo um trabalho em conjunto. O que seria esse trabalho em conjunto? Trabalhando de forma compartilhada. Então, se eu estou fazendo um formulário, quero lá que a minha colega ou a minha outra escola faça, eu vou compartilhar com ela. Esse formulário a gente vai trabalhar em conjunto ali, tá? Lembrando, né, que daí eu tenho que ter atenção nesses formatos quando eu for fazer o compartilhamento. Se eu deixar ele restrito, né, deixar leitor, editor, eu tenho que tomar esse cuidado lá, tá? Se eu montei todinho o meu formulário, coloquei minha pergunta, etc., eu vou enviar para a pessoa. Como é que eu faço para enviar? Eu tenho dois tipos de envio. Então, eu vou clicar primeiro aqui no enviar. Vou ter a primeira opção, que é enviar por e-mail. Eu digito o e-mail da pessoa. Ou eu vou ter a opção de você enviar por link, que é a opção do meio. Então, o que a gente utiliza? Nessa opção do mail, ele vai trazer um link muito grande. Então, a gente sempre clica aqui no URL curto e daí ele vai diminuir o link. Você só aperta copiar e você vai encaminhar para a pessoa, tá? Depois que eu fizer tudo isso, eu vou conseguir, né? Assim que as pessoas forem respondendo, eu vou ter as respostas lá. Então, eu vou conseguir ter um layout de resposta de resumo, de pergunta ou a própria questão individual que a pessoa respondeu. E, além de tudo, a gente consegue gerar uma planilha ali, conforme está a imagem, você consegue gerar essa planilha e visualizar.
As 3 bolinhas ali, a gente consegue excluir todas as respostas. Então, também tem essa possibilidade. E se eu quiser abrir ou deixar fechado esse formulário, eu vou apertar ali naquela opção ali conforme está aparecendo. Uma dica que eu dou para vocês. Quando você for criar um formulário, crie esse formulário dentro de uma pasta. Por quê? Porque ele fica organizado, ele não fica bagunçado. Aí vamos supor, você criou esse formulário teste do curso Desvendando Ferramentas Digitais 1, dentro dessa pasta. Aí você consegue jogar a própria planilha ali das respostas nessa pasta. Aí cria uma outra pasta, faz um outro formulário, para ele ficar organizado para facilitar a vida de vocês lá. Por que eu falo isso? Nós aqui, por exemplo, da secretaria, nós temos mais de 1.600 professores. Pensa, né, do fundamental, acho que nós temos 1.300, 1.400, fora dos outros departamentos, né? Tem educação infantil, o especial. E aí, o que acontece? A gente não consegue ter esse controle. Eu, por exemplo, na minha organização de trabalho, eu acabo usando pastas e criando formulários específicos em cada pasta, que facilita ali na hora de procurar, às vezes precisa de uma declaração, enfim, facilita a minha vida ali, ok? Como que eu faço se eu não conseguir encontrar o formulário, se eu não fiz pasta? Eu vou achar ele aonde? Lá no Google Apps, vou lá no formulário e ele vai aparecer vários formulários, aí eu tenho que encontrar onde está. Mas a dica, né, importante é você fazer ele sempre dentro de uma pasta específica. Ok? Dando sequência, a gente vai trabalhar então algumas atividades relacionadas a tudo isso que eu falei agora. Então, a seguir, a gente vai fazer atividade lá no Google Class, ok? Então, nós vamos explorar aí como vai funcionar. E, por fim, chegamos às atividades. E agora eu vou trazer alguns exemplos aqui da forma com que como vocês irão realizar. Vejam bem que eu coloquei 3 itens, então são 3 tipos de atividade, né, no único formulário. Então, vocês vão executar lá a criação de uma pasta no Google Drive, lembrando ali que vocês vão colar essa pasta em modo leitor. Observem lá no formulário que tem a descrição, então tem que verificar certinho o que está sendo pedido lá. Depois, na outra atividade ali, vocês também vão montar uma pasta no Drive e vão colar o link dela, mas em modo editor. O primeiro em modo leitor, o segundo em modo editor. E aí, vocês vão ter lá a última parte da atividade dentro do formulário, que vocês vão criar um formulário no Google Forms e vão colar o link dele abaixo ali. Então, tem o campo ali para você colar o link. Também tem a descrição. Então, em cada uma dessas atividades, vocês vão ter que ler a descrição para vocês realizarem. E aí, eu vou postar isso lá no módulo 3, no Google Class, e vocês vão ter um linkzinho específico que é do WordWall para vocês responderem lá 3 perguntinhas, bem basiquinha, bem rapidinha, mais para fixação do que a gente aprendeu até agora e para uma descontração lá, ok? Agradeço a participação de todos, espero ter contribuído. Eu sei que é bastante coisa, mas aí eu trouxe um pouco das funções do Google Drive, do Google Sites e do Google Formulário para a gente estar explorando aí. Não fica por aqui, tem muito mais dicas, mas ao longo aí do período a gente vai repassando a vocês. Agradeço e desejo bons estudos e até logo!